Olá, povo de Deus! Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês. Tudo bem? Espero que sim, como sempre. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre todos vocês. Então eu tenho aqui uma palavra rema, uma palavra profética para as nossas vidas. E hoje vamos diferente. Eu vou aqui ministrando tópico por tópico e o assunto que eu estiver abordando eu vou dando aqui para você o endereço da palavra de Deus, para você estar confirmando. Nós vamos falar sobre Geazi. E vamos já para o primeiro tópico. E eu vou dar aqui para você o endereço de onde que você acha aquilo que eu vou aqui comentar. Sobre Geazi, primeiro tópico. Andava com o homem de Deus, mas não era visto como um homem de Deus. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 4. E versículo 9. Geazi andou com o profeta Eliseu, comeu com ele, bebeu com ele, teve ensinamentos dele, o profeta Eliseu ministrou na vida dele. Geazi teve grandes experiências, o profeta Eliseu o ensinou a orar, o ensinou a buscar a presença de Deus, o ensinou a ir para a humilhação. Geazi via o profeta Eliseu, em nome do Senhor, fazendo milagres, fazendo curas, libertando pessoas da opressão. Ou seja, ele presenciou o ministério de Eliseu ali, bem de pertinho. Só que ele não sofreu transformação. Ele não se permitiu ser transformado, ser moldado. Tudo isso aconteceu na vida dele, fez parte da vida dele, mas não houve um impacto no seu interior e ele não quis sofrer a transformação necessária. Qual a revelação que nós temos aqui? Não adianta eu estar no meio do fogo, não adianta eu estar no meio do avivamento, entre os cristãos maduros, espirituais, não adianta eu ir em vigílias, eu estar em seminários, cruzadas evangelísticas, estar em grandes templos, tirar fotos com pregadores renomados. Não adianta eu estar ali junto dessas pessoas que realmente chegaram a um outro nível, um outro patamar, se eu não for transformado. Se eu não permitir que tudo isso venha entranhar em minha vida e venha fazer com que eu mude a minha visão, meu estilo de vida e passe a ser realmente um discípulo do Senhor autêntico. Porque todos nós sabemos que Eliseu não sofreu a transformação devida, pois o foco dele era o dinheiro. O foco dele era a prosperidade, porque como está escrito em Provérbios 28, 22, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que virá sobre ele a pobreza. Todos nós sabemos que ele não sofreu então a transformação devida. E existem muitos cristãos, muitos crentes, Geazis, dentro da igreja, que vivem só na rabeira de homens e mulheres de Deus, só na oração deles, sabe? Só ali recebendo profecias, revelações, mas nunca sofreram transformação. Quando são impactados pela palavra, ao invés de realmente se render, amargura mais ainda. Então esse é o primeiro tópico. Geazi andava com o homem de Deus, mas não era visto como homem de Deus. Tópico 2. Fez valer seu nome Geazi, que significa visão do vale. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 6 e versículo 5. Nessa ocasião, um exército assírio cercou o profeta Eliseu e o seu moço Geazi, que era o seu aprendiz. E eles ficaram lá nos montes. Geazi e o profeta Eliseu estavam lá embaixo no vale. E eles ficaram totalmente cercados. E de manhã cedo, Geazi se levanta, quem sabe, para fazer um café, e ele vê aquele grande exército assírio cercando eles. E eles lá embaixo no vale. E ele logo diz: ah, meu Senhor, que faremos? Então aqui você pode perceber que a visão de Geazi era realmente a visão só do vale, a visão só das coisas de baixo, a visão das coisas da terra, a visão das coisas do mundo. A visão dele era só para a dificuldade, ele era natural, ele não se converteu. A visão dele era só para as coisas ruins que aconteciam. A visão dele era só para a dificuldade, era só para o dia mau. E agora, que faremos? É que a visão dele é somente ali, das coisas da terra, das coisas de baixo. Foi preciso o profeta
Eliseu orar: Senhor, tem misericórdia, abre os olhos desse para que ele veja. E aí o Senhor abriu os olhos dele, aí ele olhou que acima dos montes havia o exército do Senhor, carruagens de fogo, cavalos de fogo, anjos com espadas desembainhadas nas mãos. Aí ele viu o exército do Senhor, mas antes disso, se cumpriu o nome dele. Se cumpriu então o significado do nome dele, visão do vale. A visão dele era só de baixo, só das coisas da terra, ele só viu o aperto, só a angústia. Existem muitos cristãos também dentro da igreja que são Geazis, são naturais, eles não têm uma visão espiritual do Senhor operando, do Senhor cuidando, do Senhor zelando, do Senhor trazendo o livramento. Eles só veem a dificuldade, só veem o problema, só veem a luta, só veem o vale, só veem o deserto. Visão do vale é o nome do aprendiz de Geazi. O Senhor estava treinando ele para ele ser um grande profeta, mas a visão dele era só essa do vale. E o que ele via bem era dinheiro, prosperidade, bênção, vitória. Isso aí ele via bem. Mas a visão do alto, a visão do socorro, do livramento, ele não via. Então aqui esse é o segundo tópico, falando sobre Geazi. Terceiro tópico: perdeu a oportunidade de ser o profeta mais usado do Velho Testamento. Está lá em 2 Reis, capítulo 2 e versículo 9. Vamos lembrar aqui de uma ocasião em que o profeta Eliseu não saía da cola do profeta Elias. E o profeta Elias não queria passar o ministério para ele, mas ele estava ali na cola do profeta Elias. Aí o profeta Elias pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito, ou seja, eu quero ser mais usado que você. Eu almejo um ministério de excelência. Eu almejo um ministério que vai impactar vidas. Eu sei que você foi muito usado, mas eu almejo subir um patamar a mais que o seu. E realmente ele desejou o ministério. Realmente ele buscou com sede esse ministério. E ele conseguiu. Quer uma prova disso? Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Mas Geazi, ele perdeu a oportunidade que o Senhor deu para ele ser o profeta mais usado do Velho Testamento. Quem sabe ele ia fazer 21 milagres. 7 de Elias, 14 de Eliseu, 21 de Geazi. Mas ele perdeu essa oportunidade. Por quê? Porque ele foi doutrinado, ele esteve ali num ambiente de comunhão, ele viu experiências fortes de Eliseu, ele praticamente tinha uma conexão com Deus, mas ele não procurou se aprofundar e não deixou Deus trabalhar no interior dele. Ele não permitiu que Deus o libertasse de seus maus hábitos, da sua visão carnal, da sua visão da terra, só das coisas aqui deste mundo. E aí o Senhor não pôde fazer essa obra na vida dele. Se ele tivesse permitido, quem sabe ele seria o profeta Geazi, o mais usado do Velho Testamento, e não o profeta Eliseu. Mas a oportunidade passou por ele e ele não quis. Deus tem dado muitas oportunidades para crentes que estão dentro da igreja e estão perturbados. Deus tem treinado esses crentes perturbados, tem dado cargos para eles, tem dado realmente uma certa posição, mas na maioria das vezes eles fazem como Judas também. Teve a oportunidade de ser um grande discípulo, também comeu com Jesus, bebeu com Jesus, esteve com Jesus, viu experiências do mestre, mas ele não permitiu-se ser transformado, porque o foco dele qual que era também? Dinheiro. Ele tinha um mau caráter, ele era lalau, ladrão, ele roubava o que tinha na bolsa. Perdeu a oportunidade também. E a oportunidade sempre vai ser dada a nós. Cabe a nós escolhermos. Eu quero ser usado por Deus, eu quero o ministério, ou vou ficar focado só nas coisas da terra, só nas coisas do mundo? Quarto tópico: achou que poderia pecar e não ser visto por Deus. Está lá em 2 Reis 5:25. Nessa ocasião, Geazi já tinha lesado a Naamã. E aí chega nele o profeta Eliseu
e diz: de onde você vem? Ah, o teu servo não vem nem de uma parte nem de outra parte. Porventura não foi o meu espírito contigo? Ou seja, Deus tinha revelado para Eliseu. Deus mostrou toda a cena, ele indo lá, lesando a Naamã, tomando a prata dele. Deus revelou tudo, ele já sabia. E aí o que acontece nesse momento? Ele fica todo sem graça, fica todo embaraçado, fica ele tentando se conversar, mas o profeta Eliseu já tinha tido um raio-x daquela situação. Deus já tinha revelado tudo. Não tente esconder nada de homem de Deus, de mulher de Deus, que busca a presença de Deus e é um profeta autêntico, uma profetisa autêntica. Nada vai passar batido. Nós já sabemos de antemão o que está acontecendo, a conduta da pessoa, a visão da pessoa, o que a pessoa quer realmente dentro da igreja. Nós já sabemos de tudo. Por isso que a Bíblia está relatando lá em Números 32, 23, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vai ser achado. A pessoa que palavra dura, o seu pecado vai te achar. Se você for em Provérbios 15, 3, está relatado que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Não tem como tentar omitir isso. Vamos já para o quinto tópico. Deus colocou em Geazi uma lepra especial. Está lá em 2 Reis 5, 27. E sobre essa lepra especial você pode conferir em Levítico capítulo 13, versículos 12 e 13. Existia um tipo de lepra na época que ela não era tão contagiosa. A pessoa podia continuar interagindo entre a sociedade. Em outras palavras, eu acredito que Deus olhou para ele e disse: olha, você vai continuar sendo treinado por Eliseu, você vai continuar no ministério. Porém, é óbvio, você não quer um ministério de excelência? Você se recusou a ser muito usado por mim? Você não quer o extraordinário? Então, é o seguinte, continua no ministério, vai ter um certo êxito na vida, mas vou colocar de você essa lepra especial. Todo mundo que olhar para você vai ver algo diferente. Todo mundo que olhar para você até que vai receber a tua palavra, a tua ministração, mas sempre vai achar que está faltando alguma coisa em você. Algo está diferente em você, está faltando algo em você. É como muitos irmãos que são perturbados, eles oram, profetizam, põem a mão na cabeça das pessoas, mas eles são perturbados, eles dão brechas, eles vivem uma vida de pecado às vezes, vacilando muito, e aí as pessoas acham algo estranho. Está faltando algo, eu não senti muito a presença de Deus, ou eu vi sim Deus, mas também ao mesmo tempo parecia que não era Deus, fica uma coisa obscura, uma coisa estranha. Foi essa a marca que o Senhor colocou em Geazi, uma lepra especial. Continua aí, vai aprendendo, mas já que você não quer o extraordinário, vai viver uma vida medíocre. Você não quer o melhor de mim? Então quer ficar aí na zona de conforto? Quer ficar com esse mau hábito aí? Não quer se libertar? Tá bom, vai continuar aí então, aprendendo com Eliseu, mas não vai participar do melhor que eu tenho para a sua vida. Dá para você compreender isso? Tem muitos crentes Geazi dentro da igreja desse jeito, dessa maneira. Para terminar, tópico 6. Deus perdoa pecado, mas não perdoa consequência. Deu para você ver aqui, ele perdoou o pecado dele, mas a consequência não. É como Caim. Deus perdoou o pecado dele, mas todos nós sabemos que ficou uma marca dele. Ninguém sabe realmente quem é, mas ficou uma marca dele. Ele ficou andando na terra como um vagabundo errante. Vou até falar agora aqui, sobre pecado e sobre consequência. Deus perdoou o seu pecado, mas não a consequência. Qual foi a consequência do pecado de Davi? A espada não se apartou da sua casa. Qual foi a consequência do pecado de Ananias e Safira, que lesaram a Deus no dízimo? Morreram. Qual foi a consequência do pecado de Caim? Ele andou fugitivo e vagabundo sobre a terra. Todos também viam algo estranho nele. Qual foi a consequência do pecado de Jacó? Ele foi traído pelo seu sogro, porque ele queria casar com uma esposa, o sogro dele deu outra. Esperou 7 anos por essa. Aí depois teve que esperar mais 7 anos, 14 anos ele teve que esperar pela sua esposa. E ainda foi traído várias vezes pelo seu sogro. Qual foi a consequência do pecado de Jonas? Foi engolido pela baleia. Qual foi a consequência dos homens que conspiraram com Daniel? Eles é que foram para a cova com suas mulheres e seus filhos e foram comidos pelos leões. Então que nós venhamos absorver
esta mensagem, que ela faça parte de nossas vidas. Fiquem na paz. Eu termino aqui.